Olá, pessoal! Eu sou a Bruna. Eu sou a Nayara. E esse é o GaiaCast, o podcast oficial do Gaia Coworking, onde a gente fala com pessoas da nossa rede do networking sobre empreendedorismo, histórias e muito mais. E com quem faz o Gaia acontecer todos os dias. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É isso aí. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial que, quando ele chegou no Gaia, ele já disse uma frase muito impactante e que a gente olha para ele e já se identifica e já lembra dele quando... só por essa frase. Que ele falou assim, nossa, com o que você trabalha e tudo mais? Ele falou assim, com marketing. Eu falei, que legal, você é uma agência de marketing? Ele, não sou uma agência de marketing. Aquele não na mesa, né? Não, eu não sou uma agência de marketing. Então, seja muito bem-vindo, Jason, e explica pra gente o porquê você não é uma agência de marketing. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite primeiro, é uma honra estar aqui com vocês. Eu fiquei até preocupado qual foi a primeira frase. Foi essa frase que eu falei? Pode não ter sido, mas agora é. Eu acho que a primeira frase que ele falou é: vocês são muito boas vendedoras. Acho que foi isso, acho que foi isso. Não, realmente, eu tinha uma intenção até de chamar a minha empresa de agência não. Eu queria que o nome fosse esse, o Gabriel não deixou. Mas o que acontece? Eu atuo como diretor de marketing há bastante tempo. Eu já fui consultor de marketing, já fui assessor de marketing, já fui gerente de marketing e estava como diretor de marketing. E nesses 4 anos, devem ter passado pela minha mão umas 5, 6 agências. E a agência de marketing, no ramo empresarial, ela é um problema que ela resolve um problema por 6 meses. Então, eu não sei se vocês são empresários também, provavelmente vocês já tiveram agência servindo vocês. E é quase como aquele relacionamento de verão, assim. Começa tudo muito bonito, muito bom. Tá todo mundo empolgado, todo mundo falando, vamos fazer, vai ser top. Olha essa ideia de Reels, vamos fazer isso e tal. E vai muito bem mesmo, até acabar o verão. Até que chega ali os terceiro mês, o 4º mês. A partir desse momento, ambos começam a ter um problema. O primeiro problema da agência é, a agência ela precisa ter mais clientes, porque senão ela não consegue crescer. E à medida que ela pega um novo projeto, é mais ou menos como um pedreiro. O pedreiro também faz isso. E muitos profissionais fazem isso, vamos ser sinceros. Mas o que acontece? O pedreiro, ele pega a tua obra, ele começa a fazer e tá tudo indo bem. Até que ele recebeu um dinheirinho teu e ele coloca alguém para trabalhar com ele e ele pega outra obra. E aí o tempo dele é administrado agora entre 2 obras. A agência também faz isso. Para que ela possa faturar, ela precisa de mais clientes. E ela não consegue dar atenção para todos eles. À medida que ela entende isso, ela percebe que vai durar 6 meses. E ela assume isso como parte do trabalho. Então ela vai fazer 6 meses para você, 6 meses para o outro, 6 meses para o outro, e alguns clientes vão intercalando. E isso vai gerando a receita da agência. E isso é um problema para quem quer crescer. Porque ninguém consegue crescer com um projeto de 6 meses. Com qualquer paixão me diverte. Exatamente. É o projeto, qualquer paixão me diverte. Então me divertiu por 6 meses, chega. Agora vai pro outro, próximo. E aí uma empresa não funciona assim. Uma empresa precisa ter visão de longo prazo. Obviamente você vai ter projetos de 6 meses. Mas aqueles 6 meses eles compensam ou constroem os próximos 6 meses. Uma empresa que quer realmente ter resultado, ela precisa ter um planejamento de anos, 5 anos, 10 anos. E não é assim que acontece, porque no Brasil a gente se torna empreendedor ou se torna empresário por conta da necessidade. Não é por conta daquilo que você percebeu que o mercado precisa, ou você é muito bom em algo, você fala, cara, eu acredito que eu consigo ajudar aqui as pessoas aqui. E aí você torna aquilo. É mais assim, eu não tenho emprego, eu me formei agora, ninguém me ensinou como é que eu ganho dinheiro com esse negócio que eu estudei durante os últimos 5 anos, 6 anos às vezes, e eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou fazer tal coisa. Então, quando isso... Eu estou fora do mercado de trabalho já há algum tempo e agora eu vou entrar de alguma forma. Exato. E os jovens são, eu vou ser CEO da minha própria empresa. Então. Já vou entrar sendo CEO. Sobre os jovens eu tenho uma opinião bem complicada sobre isso. Mas o que acontece é que as agências realmente têm esse problema. Então, quando eu estou encerrando meu contrato agora, nesse grupo que eu servi, o Gabriel me convidou para a gente montar uma empresa. E ele falou, cara, vamos montar uma agência? Eu falei, agência não. Agência não. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque não dá certo. A agência ela vai funcionar durante um tempo para algo específico. Então, fazendo aqui uma declaração de ajuda para as agências, eu não sou inimigo completo das agências.
Eu acredito que a agência funciona em determinado momento da empresa e para alguém que tem um orçamento baixo. Então, por exemplo assim, você não pode gastar R$10.000 com uma agência grande de publicidade, você não pode contratar um profissional muito caro e você vai contratar uma agência. Você tem R$2.000, R$3.000 para gastar para você fazer pelo menos estar ali online. E tá tudo certo, porque isso é um momento. Faz Às sentido. vezes esses 6 meses é o tempo que se precisa para resolver aquele problema daquele contexto. Exatamente. Resolveu um problema de contexto, aí ela já adquiriu talvez mais musculatura, mais força, e aí ela vai procurar um profissional, né, mais adequado a esse novo Desde momento, né? que isso esteja consciente para você. Para o Entende? cliente e para a empresa Exatamente. também, O né? cliente tem que saber que aquilo ali é temporário. Entende? Você não. O problema é justamente a consciência. Justamente é a intenção. Então, assim, você pega a agência e você tem que ter essa noção. Cara, vai ser 6 meses. Então, o que eu consigo fazer de melhor com esse orçamento, com esse dinheiro? Qual a melhor estratégia que eu vou fazer aqui para esses 6 meses? Porque vai durar 6 meses. Sim, Jason, mas aí a gente está falando do cliente muitas vezes, né? Dele ter essa consciência. De maneira geral, quando você trabalhou com outras agências de marketing, a agência tem essa consciência? Geralmente não. Que aquele cliente vai ficar com ela Não. naquele contexto até solucionar aquele problema momentâneo e depois ele vai embora? Quando a agência começa, ela já tem essa percepção de tempo. Ela sabe que vai ser pouco tempo. Por isso que ela continua trazendo mais clientes, mais clientes, mais clientes. Então pensa comigo assim, ó. Você, por mais que você seja muito habilidoso, muito, muito habilidoso, você vai ter uma limitação, tanto da criatividade quanto da mão de obra. Então, se você tem 2 clientes, por exemplo, eu vou pensar em social media para vocês aqui do Gaia. Então, a gente vai sentar, a gente vai fazer uma linha editorial, a gente vai ter uma estratégia de posicionamento digital, a gente vai fazer isso. É legal. E aí eu tenho que fazer isso com vocês, eu tenho que fazer isso com mais 5 clientes, e eu tenho que ter ideias de como fazer isso ao longo do tempo. E isso não funciona. Para uma empresa, é que assim, ó, vou explicar uma coisa para você. Eu sou velho, né? Eu tenho 40 anos já. Quando você é um pouco mais velho, você é da época das agências de publicidade. Na agência de publicidade, você tinha times. Você tinha aqueles squads, né? Então, por exemplo, a Bruna era copy, a Nai era editora de vídeo, o Jason era o estrategista. E a gente ia atuar para 3 empresas no máximo. E se a gente estivesse dando resultado, as empresas consumiam mais, elas compravam mais espaço publicitário. E aí a agência de publicidade, ela ganhava um negócio chamado BV, que é a bonificação de venda. Então, quando uma agência de publicidade coloca uma propaganda do Gaia lá na Globo e custou R$100.000, ela ganha uma parte desses R$100.000. A Globo devolve para a agência de publicidade uma parte desses R$100.000. Vocês não sabiam disso? Não sabia. Eu meio que sabia por causa daquela questão era Washington Oliveto? O Washington Oliveto, um dos maiores que a gente tem. Do Washington Oliveto. Exato. Então, a gente está acostumado com esse tipo de marketing. Então, né? por isso E é um marketing literalmente com uma propaganda montada, né? Ele é cenário, é montado, é contexto e é uma historinha, né? Ele sempre faz mais ou menos desse roteiro. Eu assisti um podcast dele bem legal, certa vez, e ele falando da publicidade dele, que era uma cena, né? Então, as agências gravavam como quem grava um videoclipe, ou quem grava uma novela, ou uma sketch de um programa. É isso aí. E hoje não. Hoje, esses publicitários estilo Washington Oliveto, que, embora muito grandes, tem que se profissionalizar na internet, que é agora. É o momento, é Então, o time, não é mais a historinha. Sabe o que mudou? É o seguinte. Existe a teoria do marketing aspiracional e o marketing identitário. Então, lembra da propaganda da Doriana, da margarina, café da manhã, família feliz, piririperá? Então, aquilo ali é aspiracional. A ideia da publicidade antigamente era, eu vou te mostrar uma cena e eu quero que você imagine você vivendo isso. Então a pessoa olha para aquilo e fala, cara, eu quero muito viver isso. Aquele carro, aquela roupa, aquela família feliz. É isso que eu quero. Isso é aspiracional. Você olha e você quer aquilo. E isso foi o domínio da publicidade durante muitas décadas. Sim. Por que foi o domínio? Porque vendia. Vendia pra caramba. Então, se você tinha um produto que você quisesse vender, era marketing aspiracional. Com o advento da internet e principalmente das redes sociais, muitas vozes tomaram espaço. E aí, o marketing foi migrando para o identitário, que é o seguinte, eu quero olhar lá e eu quero me ver lá.
Exato. Eu quero ver a minha realidade. Então você vai ter um monte de comediante falando, por exemplo, dos traumas que eles tiveram com mães, por exemplo. E todo mundo quando fala assim, nossa, minha mãe pegava o chinelo e pá, aí você fala, eu também. O que é isso? Você se identifica. Você vai tendo essa conexão. E o marketing entendeu que esse era o caminho. E o marketing começou a pegar essas pessoas que tinham identificação e colocar elas para falar sobre as marcas. Só que qual que é o problema? Não vende. O marketing identitário, ele alcança mais gente, porque as pessoas se identificam, mas as pessoas não convertem em venda. Então, as grandes marcas já entenderam isso. E o que elas fazem? Elas usam o marketing identitário para alcance e o marketing aspiracional para venda. Mas os empresários menores, que não têm essa percepção estratégica, eles só ficam naquela espuminha do café. Então, eles olham e falam, cara, é isso, eu vou contratar um influencer, ele vai falar da minha marca e eu vou ganhar muito dinheiro. E não ganha. Existe um estudo hoje que comprova que os influenciadores, por exemplo, para negócios pequenos, não funciona. Você pega um grande influenciador aqui de Itajaí, da região, e pede para ele divulgar o seu negócio. E o vídeo vai dar muito view, vai dar muita curtida, vai dar muito comentário, e você vai ter zero de novos clientes aqui no Gaia. Exatamente, e eu percebo muito que as pessoas confundem a propaganda ou a venda com a plataforma. E isso é uma coisa que me incomoda profundamente, até mesmo nós como empresa, quando eu percebo que às vezes a gente está se identificando e criando uma identidade com base em plataforma. E não é plataforma, isso é uma coisa que a gente sempre pensa, plataforma é só veículo. A venda não é feita pela plataforma. Pode ser através dela, mas não por ela e para ela, né? E não pode se confundir. E não pode se confundir, Exato. que muita gente acha que você ser um influenciador, ou ter muitos views, ou ter muitos likes, e aí a venda. E Então. a venda, né? Tem 500 likes. Isso pagou minha conta, Vendeu quanto? quanto que isso gerou, Então, né? essa é a diferença é uma plataforma. do marketing, que a Bruna tinha perguntado, sobre a questão do porquê não agência. Porque a agência não está preocupada com o resultado, embora ela diga que está. Sim. Ela está preocupada com a entrega. Você me contratou para fazer quantos vídeos? 5. Então, eu vou te entregar 5 vídeos. Você não pode reclamar que eu não te entreguei. Aí você fala, pô, mas os vídeos não deram resultado. Mas o que eu te prometi? Jason, e assim, né? A gente tá falando com você que é experiente em marketing, etc. Mas a gente sabe que a grande maioria das pessoas, e até como você falou, as próprias agências, elas pensam de uma maneira superficial. Não te dá um pouco de medo de ir contra a corrente? Porque, por exemplo, talvez o teu cliente, ele não enxergue um resultado que ele espera, muitos seguidores, ou muitas curtidas, ou vários compartilhamentos logo de início. E talvez isso crie opa, será que isso está funcionando? Então, assim, como que você vai contra a corrente, vamos dizer assim, né, contra a maré, e ao mesmo tempo passa esse resultado que o cliente quer e ao mesmo tempo cresce a tua empresa? Porque se você não consegue colocar mais clientes para dentro, porque o teu serviço ele é mais profundo, como que você faz para crescer? Essa pergunta é muito boa, muito boa. Tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, quando o que você quer é algo impossível, só um mentiroso consegue te agradar. Então, se você chegar para mim e falar assim, Jason, eu quero contratar a tua empresa e eu quero resultado em 3 meses, eu vou dizer para você na mesma hora, não dá, Bruna. A gente não vai trabalhar junto. Porque isso não funciona assim. Primeiro que eu não posso te prometer resultado. Eu não posso te prometer resultado. Todo mundo que te promete resultado, de alguma forma, sabe que está te mentindo. Por exemplo, a gente está na era dos cursos inglês, os cursos de internet, etc, etc. E aí o que o cara fala? Contrata meu curso. Você vai fazer meu curso e você vai faturar 6 em 7. Você vai faturar 200 milhões de reais em tantos anos. Vai mesmo? Ou existe a possibilidade de você alcançar isso se você fizer tudo certo e ainda tiver sorte? Porque tem isso. Às vezes você faz tudo certo e as coisas não dão certo. Então, quando a gente for trabalhar, se a gente um dia for trabalhar, se eu for atender você, se eu for atender qualquer cliente, a primeira coisa que a gente faz é uma reunião de alinhamento. É alinhamento. Bruna, o que você quer? Cara, eu quero faturar 1 milhão no próximo mês. Eu vou dizer para você, acorda, não dá? Se liga. Não dá. A não ser que você esteja faturando 990 mil reais já, você não vai conseguir crescer tanto assim, a não ser que hajam muitas, mas muitas variáveis. E a gente não controla a variável.
que a gente faz? A gente faz um planejamento, é uma estratégia. A gente vai fazer um onboarding com você. O primeiro trabalho que a minha empresa faz com você é um onboarding. O primeiro mês, a gente senta com vocês e a gente escreve tudo que tem para escrever sobre a empresa de vocês. A história da Nai, a história da Bruna, quais são os serviços, onde é que são as fontes de monetização, o que elas estão fazendo hoje, o que gera mais resultado, o que é a margem de lucratividade, tudo. A gente faz um raio-x completo da empresa. A partir daí, esse material vem para mim e eu desenho uma estratégia com base naquilo que vocês querem alcançar. A gente vai usar a metodologia de Primal Branding, por exemplo, que é uma metodologia muito legal. A gente define vários setores, várias partes da empresa de vocês. Por exemplo, quem é o líder, qual é a voz, quais são as crenças, quem são os haters de vocês. Tudo isso vai sendo definido nessa metodologia. À medida que você olha para isso, você enxerga a tua empresa de verdade. Você fala, caramba, é isso aqui. E aí, com base nisso, a gente vai estabelecer uma meta. Olha, com base no que a gente tem hoje, no orçamento que vocês têm... E, gente, uma coisa que é muito importante. Não se faz marketing, não se faz publicidade, não se faz propaganda sem orçamento. Não dá. Ah, não, mas as redes sociais são de graça. Não são. Não são, esquece, não tem como. Acorda. Não tem almoço grátis. Não tem almoço. Acorda de novo. Não tem como. E se você é empreendedor, se você tem uma empresa, é pior ainda pra você. Se você é um menino, uma menina que tá começando, você vai jogar LOL, vai jogar sei lá o quê, você vai fazer alguns vídeos e você vai esperar isso ser atrativo, vai ser identitário, é legal, porque você não tem compromisso com o faturamento, você não tem que pagar funcionário, você não tem que pagar imposto, tá tudo certo. Então você pode arriscar, tá tudo certo. Agora, se você é um empresário, você tem uma empresa, você precisa de faturamento, para de sonhar, não é assim que funciona. Você precisa ter uma estratégia, você precisa ter calma para chegar lá. E você precisa saber que as coisas precisam de trabalho organizado. Então, o que a gente faz? A Marketing na Moral é um departamento terceirizado de marketing. Você vai receber 10 pessoas trabalhando pelo teu negócio e a gente não vai atender pessoas que sejam concorrentes de você. A gente não vai atender 10, 20 clientes nossos. Nós temos espaço para 4 clientes. Nós temos 2 hoje que nós atendemos. Nós temos mais espaço para mais 2. E é isso. Quando a gente chegar no número de 4 clientes, a gente precisa mudar a nossa sala aqui no Gaia. A gente precisa de uma sala maior, porque automaticamente a gente vai precisar de mais gente. Sim. O que a agência faz, a agência tradicional? E aqui, quando eu falo agência tradicional, é a agência de marketing digital. Porque a galera confunde marketing com Instagram. Instagram não é marketing. Deixa eu falar uma coisa que é bem importante, que faz parte da nossa cultura da marketing na moral. Ferramenta não é estratégia. Instagram é ferramenta. O podcast é uma ferramenta. Agora, ele não é a estratégia. Qual que é a nossa estratégia? Um podcast. Isso não é estratégia, isso é ferramenta. É só um meio para um fim. Né? Exato, ele é parte e de eu todo. achei muito interessante você dizer que vocês trabalham não só ali na parte de vendas, né, com o cliente, mas que vocês fazem toda uma análise administrativa também da empresa. Tem que ter. Então, você analisa uma finalidade em específico, Tem que ter. que é uma coisa muito difícil, às vezes, para o empresário e mais difícil ainda para uma agência. Você traçar finalidade, traçar metas. E aí, Jason, conta pra gente quais são os parâmetros que geralmente você analisa para esse cumprimento. Por exemplo, você fez aquela análise com o seu cliente, vocês definiram um projeto, enfim. Como que o cliente e vocês vão avaliar se aquilo foi bem resolvido, se aquilo foi uma boa entrega? Quais são os parâmetros analisados? Vamos lá. No diagnóstico, ele é muito parecido com o diagnóstico de médico, por exemplo. Né? Então, a gente vai avaliar vários setores da tua empresa e vai tentar entender. Por exemplo, a gente estava conversando antes das câmeras ligarem, a gente estava fazendo a pergunta que era a seguinte. O Gaia hoje aqui, já fazendo uma propaganda pro Gaia, mas o Gaia aqui até onde eu sei, é o único coworking que a gente encontrou quando a gente foi abrir a nossa empresa. É o único que fica aberto, ele tem a possibilidade de a gente trabalhar 24 horas. E aí eu questionei, um questionamento que eu faria se você fosse minha cliente. Como que você faz se o cliente está a 1h da manhã pesquisando algo na internet e encontra vocês, manda uma mensagem no WhatsApp? Hoje cai no WhatsApp de vocês. E isso é a realidade da maior parte dos empresários. Mas hoje a gente já tem um sistema de bot, por exemplo, de robô. Que ele pode criar ali um roteiro que parece que é a Nai respondendo. Porque a gente alimenta esse robô com as informações que a Nai falaria, que a Bruna falaria, e ele vai respondendo a pessoa à medida que vai fazendo. Isso já tem, e não é caro para fazer. Sim. Essa é uma das coisas que a gente vai avaliar. A gente vai avaliar o atendimento. Então, uma das métricas que a gente faz é qual é o processo hoje a jornada do cliente, como que ela é hoje?
Aonde que ele clica, onde é que ele vê vocês. Aí, depois que ele clicou, ele vai para onde? E depois que ele vai aqui, qual é o próximo passo? Depois que ele conversou com a Nai, o que ele recebe? Esse cara, ele entra num CRM para depois ter um follow-up com ele, volta a conversar com esse cara, ele recebe uma cartinha ou uma mensagem, um convite para vir na quinta-feira, quando ele nem é cliente, mas ele entrou em contato, teve um interesse, ele vai receber uma chamada depois? Tudo isso. Ou se vai. Ó, os nossos clientes olhando agora, não aguento mais receber mensagem delas. Vamos falar do Rich in the America. Então, a maior parte da galera não faz. Muita gente hoje gasta lá seus 5... Flávio Augusto, tinha muito que aprender. Muita gente hoje, muito empresário gasta 5, 10 mil reais com tráfego pago para buscar leads. Leads, para quem não entende, é aquele que a galera que é interessada no negócio. É um prospecto, uma possibilidade de venda. E aí o cara contratou esse lead, ele clicou no botão, tá tudo certo, e depois ele não comprou nada naquele momento e ele acabou. Joga fora o lead, rasga 50 reais. Exatamente. E o que a Bruna falou é legal porque assim, ó, quando eu comecei a trabalhar com tráfego pago, isso já faz tempo, o Zuckerberg era menino ainda, o custo do lead era muito barato. Então, eu fiz um trabalho uma vez para uma pizzaria lá em Caçador ainda, cara, a gente pagava tipo 2 centavos por lead. Nossa. Era um absurdo, assim, ninguém estava fazendo, né? Só que lógico que isso vai aumentando. Hoje, naquela época, você jogar 2 centavos já era ruim. Mas hoje, que o lead está custando 20, 30 reais, em alguns canais de aquisição até mais, LinkedIn, por exemplo, é muito caro. Né? O ramo de vocês aqui é excelente para estar no LinkedIn, por exemplo. Sim. Porque tem tudo a ver, mas é extremamente caro. É caro, a gente não tem budget. É muito caro. E quando você não tem budget, o que é uma métrica que a gente avalia? A gente avalia o seguinte, bom, já que você não tem budget, você vai ter que fazer orgânico. Então, como que você preenche espaços lá no LinkedIn, sendo que você não pode comprar tráfego lá? Você precisa estar lá com artigos, com participações, com comentários. E aí a gente tem, por exemplo, uma estratégia que eu vou liberar para vocês aqui, que vocês podem usar, é de graça, vou dar aqui agora. É bem legal, que a gente chamava de R$2 de atenção. Mas agora a gente aumentou para 5, porque teve uma inflação. Então a gente chama de R$5 de atenção. O que é essa estratégia? Todos os dias você vai realizar ações e cada ação que você gera numa rede social, ela vale 25 centavos. Então, por exemplo, você vai fazer um comentário, 25 centavos. Você vai fazer uma reação no story, 25 centavos. Você vai lá na busca do Instagram, digita lá local, vai digitar Itajaí, vai ver quem está aparecendo em Itajaí, porque marcou Itajaí ou está em Itajaí. Você vai escolher algumas fotos que tem a ver com empresários, com empreendedores, o ramo de vocês, o público-alvo de vocês. E quando você achar aquela foto, você vai lá e vai fazer um comentário que a gente chama de best comment. Você vai fazer um comentário muito legal. O que vai acontecer com o teu tráfego pago? Quando você cria um relacionamento com alguém que está ali, o teu tráfego marca essa pessoa. E aí ele aparece mais vezes a propaganda do Gaia para aquelas pessoas. Dica de milhões. Então você vai somando. Você vai somando. E aí você só termina, você só para essa ação, porque isso é parte do trabalho, quando você completa R$5 de atenção. Você dá atenção para receber atenção. Jason, e eu achei essa estratégia de milhões, com certeza. Boa, né? É muito boa. E às vezes a gente percebe que muitas empresas e muitas pessoas, elas são muito preocupadas com o que elas vão postar. O que eu vou postar, o que eu vou mostrar, o que eu vou divulgar, o que eu vou falar. Mas poucas empresas se preocupam. O que eu vou comentar? Eu vou curtir? Com quem eu vou me relacionar? E eu acho que muito da ferramenta é você... Aliás, a ferramenta é toda para você interagir com as pessoas e não forçar as pessoas a interagirem com você. Perfeito. Então, eu acho que a gente perde muito às vezes, né? Muitas empresas perdem muito com essa questão de postagem e bem pouco de comentário. Assim, ó, eu sou incapaz de ver uma foto de qualquer amiga ou cliente ou qualquer coisa e eu não comentar. Pra mim, fica braba quando não comentam, né? Fico puta. Se não seguir o Gaia no Instagram, se tornou meu inimigo. Depois que eu descobri isso, eu já comecei a seguir. Segue, compartilha, comenta. Porque assim, ó, realmente você interagir com uma pessoa, com o que ela fez, gera... A pessoa quando faz uma postagem, geralmente tem uma ansiedade com aquilo, né? E você estar junto com a pessoa na hora da ansiedade dela é muito significativo. Você não está com ela para mostrar uma coisa sua, mas você está com ela para apoiar a mão dela e dizer assim, ó,
sua ansiedade é validada. Eu entendo, eu Faz vejo você. Faz sentido. Então, eu acho bem interessante essa sua Isso. estratégia. E tudo isso que você falou, Nai, também tem algo que é muito semelhante com algo que eu sempre ouço do Jason falando também, que marketing é relacionamento. Exato. É algo assim que a gente leva muito a sério aqui no Gaia também, né? O nosso relacionamento com os nossos clientes, com as pessoas que estão chegando, com a nossa comunidade de empreendedores. Mas eu não pensava nessa frase exatamente, que marketing é relacionamento. E quando você veio com essa frase, me fez pensar muito. E até queria que você falasse um pouquinho mais, assim, por que tu acha que marketing é relacionamento? Esse é um dos aforismos que eu mais gosto, assim. A gente criou alguns e esse inclusive, ele é base dessa teoria que eu desenhei das 6 camadas de relacionamento do marketing, que já tá com os capítulos prontos, agora só precisa de revisão, vai sair livro sobre isso. Mas o que acontece? Quando a gente pensa em marketing, a gente geralmente, quando você vai estudar, isso na academia a gente aprende que a função do marketing é venda. Ela é gerar um interesse e consumir a venda. Você tem que fazer isso. Se você não está gerando venda, não é marketing, é assessoria de imprensa. Então você tem que entender isso. Tem que gerar venda, tá? Marketing tem que gerar venda e ponto. Agora, quando a gente pensa que marketing é relacionamento, a gente não está tirando a ideia da venda. A gente só está montando um sistema onde a venda é parte do processo. Só que para acontecer a venda, existe a necessidade de você passar por algumas etapas. E aí, quando a gente coloca que marketing é relacionamento, a gente está dizendo que, da mesma forma que você se relaciona com pessoas, as pessoas se relacionam com marcas. Então, pensa comigo assim. O primeiro momento que você encontra uma marca, você se sente atraída por ela. Tem algum motivo para isso. A marca se mostrou atrativa para você. Com relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um casal, entre um pai. É assim também. Você olha para a pessoa olha para você e houve ali uma atração. Esse momento de atração, ele sempre tem que partir da marca para a pessoa, e não da pessoa para a marca. A marca é o homem da relação. A marca é o homem da relação. Ó, o machismo, vamos. Mas hoje em dia isso já tá diferente. Mas a marca é o prioritário. É ela que faz esse movimento. É ela que dá esse primeiro passo. Sempre tem que ser. Por quê? Porque dentro de um sistema de hierarquia, vocês sabem disso, se a mulher fica demonstrando muito... E aqui a gente está falando de biologia, a gente não está falando de política, não está falando de nada disso, mas é biologia. Se a mulher demonstra muito mais interesse do que o homem não dá aquele devido valor para aquela mulher. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que isso é certo. Eu não estou dizendo... Por favor, não estou dizendo... É uma análise de valor. Por favor, não estou dizendo que... Eu estou dizendo que isso é o que é. Isso é o que é, essa é a realidade, tá? Então, dentro de um sistema de relacionamento, é assim que funciona. É mais ou menos... E a gente pode tirar... Vamos tirar um pouquinho a parte de relacionamento de homem e mulher, romanticamente falando. Vamos pensar em pai e filho, tá? É um relacionamento também. Quem que tem que dar o primeiro passo para a proteção? É o pai, certo? Então, ficou mais claro agora por causa da hierarquia. Com certeza. Então, quem faz o movimento de atração, de atenção, sempre é a marca. E agora eu quero que vocês pensem em marcas que vocês se relacionam. Marcas que vocês realmente gostam. Por exemplo, todo mundo que tem um iPhone adora a Apple. O cara só tem um iPhone se ele realmente gosta da Apple. Agora, tem gente que odeia a Apple. E aí o cara tem um Samsung, ele tem um Xiaomi, ele vai ter outra marca. Cada um tem um relacionamento com uma marca de alguma forma. A primeira camada é a atração. Então, pensa só aí, só nessa parte. A gente está só falando na primeira camada, tem mais 5, tá? Mas se você está pensando nesse momento, todas as marcas precisam ter uma estratégia para a atração. Mas, Bruna, então a marca, com isso que o Jason tá falando, a marca é a mulher. Porque a estratégia de atenção é a mulher que adota. E o cliente é o homem, porque ele vem atraído. Tem razão. Então, na realidade, a marca, a estrategista é a mulher. Faz sentido. Que é aquela velho ditado, né? O homem, muitas vezes, é a cabeça, mas a mulher sempre será o pescoço. Então, eu acho que essa questão é... Nesse ponto de vista, sim. A marca que vai a sedução. Só que eu acho que com o que o Jason vai continuar falando das outras camadas na questão da conquista, aí é o homem. Vamos ver, Jason. No final dessa conversa, a gente vai entender se vai identificar se é o homem ou se é a mulher. Vamos lá. Além do gênero, a gente tem que pensar o seguinte. A função desse relacionamento entre essas duas partes é chegar a um fim. Por exemplo, quando um homem ele encontra uma mulher, ele se apaixona por aquela mulher,
ele vai tentar chamar a atenção dela de alguma forma. Ele vai tentar entrar no campo de visão dela. Ele vai tentar se relacionar com ela inicialmente de alguma forma. Se esse homem, ele é muito afoito, ele não tem uma estratégia, ele é guiado por uma agência de marketing digital, esse homem... Ele é um garoto. Ele é um garoto ainda, ele vai jovem. chegar direto naquela mulher e ele vai falar assim, vamos para um hotel? Escutem o que eu vou falar. Pode ser que funcione. Pode ser. Hoje em dia pode ser que funcione. Mas provavelmente não. Provavelmente não. Ainda mais se ele está pensando num relacionamento de longo prazo. Certo? Então, pode ser, provavelmente não vai funcionar. Por quê? Porque não há uma intimidade, não há uma confiança, não há ali um gostar um do outro. E a gente sabe que os passos para venda é, primeiro você conhece, depois você gosta, aí você confia e aí você compra. Certo? Então, quando você estabelece isso fica claro no processo de venda, as marcas que a gente atende, as empresas que a gente atende, elas conseguem entender aonde que elas estão falhando nesse processo. Poxa, então peraí, então primeiro a pessoa tem que gostar de mim, ixi, rapaz, então eu vou ter que fazer alguns movimentos para que os clientes gostem. E pensa comigo, não é assim. Quantas vezes você foi numa loja, você chegou na loja e você deixou de comprar algo porque o atendente foi muito ruim, ou porque ele te tratou mal, ou porque ele ficou sendo chato. Você fala, eu volto depois. E aí você vai, dá uma volta e espera não encontrar mais aquela pessoa. Não é que você não quer o produto. É que Você quer o atendimento. você não gostou daquela situação, você não gostou do atendimento. Exatamente. Às vezes você não quer o produto porque você não quer a pessoa. Exato. E pensa assim, ó, quando você pensa em marcas, por exemplo, existe, lógico, a ideia da necessidade. Por exemplo, se você está doente, você está com, sei lá, com dor de cabeça, você não vai ficar pensando, qual a marca que eu vou comprar? Não é assim que você vai funcionar. Você tem uma dor, você quer resolver a dor, certo? Só que, se você está com dor de cabeça, qual é o remédio que te vem na cabeça? Doril. Olha só, por quê? A dor sumiu. Isso é publicidade e propaganda. Eles ocuparam um lugar no teu cérebro, na tua mente, na tua memória, e marketing é memória. E memória afetiva, né? É memória. Memória, você vai lembrar. E aí, se a Bruna tiver com muita dor, ela aceita uma Neosaldina. Ela aceita um outro remédio. Mas, como ela já tem uma experiência com o Doril, e o Doril ajudou ela em algum momento, ela prefere Doril. Jason, e a respeito disso, né? Você aqui, eu acho que esse podcast foi muito instrutivo e foi uma aula, né? Conversar com você já deu vários insights para que a gente também traga isso para nossa vida. Com certeza. A gente falou só da primeira camada. Só da primeira. Céus. Mas eu acho que a gente aqui tá no nosso time. E aí eu queria fazer uma pergunta assim para você para finalizar. Por que você escolheu o Gaia? Ah, cara, essa vai ser fácil demais. Ó, eu já trabalhei com coworking em Curitiba. Isso é 2012, faz muito tempo já. E lá eu tive uma experiência muito boa com coworking. E o coworking, ele é uma estrutura, assim, sensacional para quem está ou se recolocando no mercado ou abrindo uma empresa. Ele é muito bom, por quê? Porque você tem várias possibilidades de negócio. Você tem várias possibilidades de pessoas e você vai estar num ecossistema onde está todo mundo buscando a mesma coisa. Então, quando você está reunido em volta, assim, em torno de pessoas que querem a mesma coisa, que querem crescer, você vai ver que é diferente, a coisa é diferente. E o que fez, assim, o que foi definitivo pra gente, primeiro, segue de novo os passos da venda. A gente foi visitar alguns coworkings e quando a gente visitou vocês, a gente gostou da vibe, a gente gostou de vocês. Vocês atenderam a gente muito bem, o atendimento foi essencial, foi assim, excelente. E vocês, quando trouxeram a gente pra cá e a gente entrou aqui, a gente falou assim, cara, o atendimento é bom, o lugar é bom, ele fica aberto 24 horas, porque a gente trabalha muitas vezes até... 4 horas foi importante. É, muito importante, porque pra gente, a gente não tem horário pra começar e nem pra terminar. A gente vai até quando... Por quê? Porque a marketing, na moral, ela não trabalha com entregas, ela trabalha com resultado. Então, se a gente tiver que fazer 20 vídeos num dia, vai ser 20 vídeos no dia. Não importa quantos são, porque o que a gente está buscando? O teu resultado. E a partir do teu resultado, a gente ganha uma parte daquilo que a gente traz de dinheiro novo. Quando a gente descobriu que tinham pessoas legais guiando isso aqui, a gente ouviu um pouquinho da história de vocês, a gente adorou. A gente viu que vocês estavam comprometidas com o sucesso de quem está aqui dentro, e aí o Gaia está aberto 24 horas, aí o detalhe era só o preço. Quando chega na questão do preço e você vai conversar sobre o valor, é um ponto importante. Só que quando você vê que a disponibilidade daquela relação ser contínua, de ter realmente um relacionamento... Vamos casar. Aí você aceita fazer o compromisso inicial, que é uma parte desse processo. E aí a gente divulga isso publicamente. Quando você aceita fazer parte dessa relação com uma marca,
Você vai divulgar publicamente. É a hora que você coloca o anel e você diz, ó, pessoal, tô namorando, ou pessoal, fiquei noivo, vou casar em breve. Se tudo continuar rolando muito bem, como está rolando com vocês, a chance da gente manter essa relação até o amor, porque aí tem outras camadas, né? Tem a camada da crise. Tem a camada da crise, Não chega. tem a camada do... Aí depois da crise tem a camada do amor, que é onde fica fortalecido, só fica quem realmente passou, e aí depois tem o legado. Então a gente espera continuar com vocês até o legado, porque a gente acredita que de verdade que existe uma conexão, né? Quem sabe um dia a gente não vira uma sala grandona igual a Maersk ali, né? E aí traz um monte de gente para trabalhar aqui dentro. Tenho certeza que sim. Jason, muito obrigada por tudo que você compartilhou aqui conosco. Foi uma aula para nós, com certeza. E falando em aula, né, você falou muito sobre o seu trabalho e a gente sabe que ter um setor de marketing terceirizado é um custo alto, realmente, e que as pequenas empresas, elas, infelizmente, ainda não podem, né? Da mesma forma que nós ainda não temos esse setor de marketing, e é muito nós, na cara, na coragem, estudando, testando, errando, conversando com pessoas como você para aprender. Ombro a ombro. E eu queria que você deixasse, para finalizar, uma dica para esse pequeno empresário, que ainda não pode ter você na empresa dele, mas o que ele pode fazer na prática para ter realmente um marketing eficiente na empresa dele. Se a gente não pode te comprar, que pelo menos te alugue. Eu vou dizer 2 movimentos que são muito importantes. Primeiro, ele precisa fazer o que a gente chama na nossa metodologia de exame necrológico de negócios. Exame necrológico de negócios é um exame que você faz diante da morte do teu negócio. Só existem 3 finais para um negócio. Ou ele vai à falência, ou ele vai ser vendido, vai ser adquirido por outro grupo, por outra empresa, ou ele vai ser herdado. E você, que é empresário, que está começando agora, você precisa definir qual é o final que você quer para o teu negócio. A partir daí, ele escreve exatamente como isso acontece. E quando ele termina de escrever esse exercício, ele tem uma visão clara de negócio, o que ele precisa fazer. Porque se você quer vender, você vai ter que chegar num valor. Para chegar num valor, você vai ter que voltar para trás agora e fazer, bom, se eu quero valer 10 milhões, o que eu preciso fazer? E aí você começa a filtrar. E o segundo ponto que ele pode fazer, além desse exame, ele deveria contratar um consultor. Deveria contratar um consultor que trabalhe em paralelo com a agência que ele tem. Por quê? Um consultor, por exemplo, a gente tem ali essa modalidade aqui na nossa empresa que eu sirvo como consultor. Eu não vou levar o meu time inteiro, eu vou fazer uma consultoria com você e eu vou te indicar o caminho. E você vai trabalhar com a ferramenta que você tem. Mas eu vou te dizer por que você tem que fazer e aonde e o que você tem que fazer. Esse é o melhor caminho. Por quê? Porque o custo é mais baixo, muito mais baixo, e você consegue ter resultado mais rápido com a equipe que você tem. Gente, não são todas as agências que são ruins. Tem muita gente boa. Mas também a maior parte é gente que se formou num cursinho de internet, nunca estudou nada sobre publicidade e acredita que vai saber ajudar o teu negócio. E aí é aquilo que eu falei no começo. Se você acredita em fórmula mágica, tá na hora de crescer. Tá na hora de virar gente adulta, porque o mercado não é para criança, é para adulto. Pare de garotear. Pare de meninice. Ficamos com essa, né? Então, finalizando. Gente, muito obrigada para você que assistiu o nosso episódio. Mais episódios do GaiaCast vão acontecer por aqui, então por isso já se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos que acham que você acha aí que precisa de uma aulinha de marketing. E é isso, nos vemos no próximo episódio do GaiaCast. Muito obrigada por até aqui. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada, Jason! Muito bom!